Bom, vamos lá. A gente teve a entrada do Gabigol, né? Gabigol entrou, fez um gol, saiu todo feliz da vida e tal, como qualquer ser humano que faz um gol. Só que o gol dele foi anulado, porque tem um desvio de cabeça ali no meio do caminho e que o encontra na posição irregular. Então, gol impedido, bem anulado do Gabigol. E no final da partida, o Gabigol deu uma entrevista ali e falou assim: você chegou a ver a entrevista dele, né, João? A galera aqui, Aham. a gente não fica repetindo essas coisas, porque normalmente a galera já foi impactada por tudo isso e tal. E aí, ele fala que não tem nada decidido do futuro dele, que ele fica no Flamengo agora, mas ele dá uma clara indicação que ele fica agora e que em dezembro ele vai para outro lugar. Mas que ele ainda não sabe qual é o lugar e que assim que ele souber, ele vai falar. E que depende só dele, dos pais dele, da família dele e tal, porque tem muita gente escrevendo mentira e tal. E é engraçado, porque ele fala, na declaração, ele fala assim: cara, eu não sei como vocês conseguem, é muita mentira. E eu fico triste com isso. É muita mentira. Vindo do Gabigol, dizendo que fica chateado com mentiras, ele que anda com uma credibilidade nos últimos tempos, né? E é claro que ele tem que ficar pé da vida se escrevem mentiras. Mas qual é a mentira, Gabigol? Você não tá conversando com o Palmeiras, é isso? Qual foi a mentira? Porque outro dia publicaram uma foto sua com a camisa do Corinthians e a primeira coisa que você veio foi falar que era fake news. Que tinham feito uma montagem. Então qual é a mentira? Eu acho que hoje, fazendo noticiário esportivo, trabalhando com esporte, não vou chamar de jornalista, porque muitos não são, mas trabalhando com esporte, tem muita gente que realmente inventa notícias. Não só com esporte. Aliás, estamos vivendo aí as últimas horas, né? Do noticiário do esporte tá muito envolvido com fofoca e tal. Mas que aparentemente são bem verdadeiras, né? Nesse caso específico. Mas qual que é a mentira? Seria bom a gente saber, porque ele fala assim, ó, vocês escrevem muita mentira, muita mentira. Tá, você não está conversando com o Palmeiras? Você teve uma proposta do Flamengo de um ano que você não quis? Porque isso aí foi o empresário dele que falou, né? Inclusive falando que teve uma proposta com 50% de aumento, que é duro de acreditar. Mas enfim, eu gostaria de saber qual é a mentira que estão falando aí, porque se ele não tiver, se não tiver nada da conversa dele com o Palmeiras, aí realmente a imprensa tá de sacanagem. Porque tá todo mundo noticiando. Tá todo mundo noticiando. E chamar os outros de mentiroso, tendo chamado todo mundo de adulterador de foto, né? Mas vamos lá, seguindo. Vamos falar do jogo em si. O Tite ontem, na entrevista coletiva, reclamou bastante do primeiro gol. Não é que é bastante, mas ele falou. Primeiro gol. Ele até pergunta pro repórter. O que falaram aí na sua transmissão? O que os comentaristas falaram? E aí, eu não sei, honestamente, o que o repórter responde, mas é o que menos importa aqui. Ele fala, quando o... Quem que faz a jogada? Quem que desvia lá? Wesley. O Wesley, né? Ele fala que ele foi tocado. Ele foi tocado. Cara, desculpa, velho. Primeiro que tocar no adversário não é falta, né? Não é necessariamente falta. Você não pode falar, pô, tocou é falta. Então já, né? E assim, nem o Wesley reclamou, cara. Nem o Wesley reclamou. Mas não teve nada. Teve alguma coisa que eu não vi, que eu não peguei no lance, João? Você viu alguma coisa de falta ali naquele lance? Não, o que estão reclamando é seria uma falta, não, um empurrão do Lucero no Wesley. Obviamente que se você vai pegar a câmera, principalmente uma câmera que está do outro lado do campo, assim, ela é bem boa, assim, que pega exatamente o ângulo de lado. E aí tem uma carga do Lucero ali
Porque eu acho que, pra mim foi tranquilo assim de jogo. Mas eu entendo quem reclama, eu acho que daria margem no mundo que vivemos hoje, do futebol brasileiro, pro árbitro ou o VAR ir lá e interpretar de alguma forma. Mas acredito que não é um lance que, assim, se a gente for marcar todo lance assim, acabou, vai ter pênalti toda hora. Bom, o que você tá me dizendo é que, com esse VAR de hoje em dia que a gente conhece, esse VAR que fica procurando e caçando assunto, de repente, dependendo do VAR, poderia até marcar. Eu acho que poderia. Como eu não sou o defensor desse VAR que fica caçando assunto, lance normal. Segue o jogo. Ele fala do contexto, né? Tô falando da entrevista do Tite, tá, gente? Já vou chegar em outro lance. Ele fala do contexto que o torcedor tem que entender, do contexto de Copa América, que é muito ruim você perder um jogo em casa. O Flamengo perdeu 5 pontos, né? No Maracanã, nas 2 últimas partidas aí, porque ele vem de um empate com o Cuiabá, certo? Ou errado? É isso. Então ele fala assim, pô, eu entendo o torcedor tá chateado agora, mas a gente tem que analisar o contexto. E o contexto, ele tem razão. O contexto de Copa América pro Flamengo, ele tá longe de ser ruim. Ele poderia ser ainda melhor, não fossem esses 2 últimos jogos em casa, mas analisando o momento inteiro em que ele não teve vários jogadores à disposição, o aproveitamento do Flamengo foi de 63%. 63%. Hoje o aproveitamento do Flamengo é de 64%. Então tava ali na média. Tava ali na média. E assim, e antes da Copa América, a força que o Flamengo fez para que os jogos fossem, né, para que não tivesse brasileiro, que tivesse menos rodadas e tal, como se o Flamengo estivesse se preparando para ser o fim do mundo. Longe disso. O Tite fez um grande trabalho. O Tite é um grande treinador. É um grande treinador. E o Flamengo sai fortalecido mesmo com esses 2 resultados aí, né? E a gente já vai falar do que é perder pro Fortaleza hoje. Porque muita gente... mas jogar com Fortaleza em casa... O Fortaleza tá acostumado com esses palcos grandes. A história recente do Fortaleza o credencia a fazer esses jogos grandes. Não é só Maracanã, não. O Flamengo o Fortaleza foi lá na Bomboneira, é final de competição sul-americana. Então, sabe, tem que ter respeito pelo Fortaleza. Já vou chegar lá. E aí, ô João, ele pede, com muita força, inclusive, com a força estilo Tite, né, na entrevista, que é um jeito mais... Olha, vou pedir... Ele fala até pedindo como avô, né? Para que não vá em jogador. Porque não vai melhorar o jogador. Ele pede encarecidamente que o torcedor não vai o jogador. E eu concordo com ele. Eu acho que o desempenho do jogador não melhora se você vaiar o cara com o cara jogando, né? Não melhora, não melhora. E ele repete isso algumas vezes, ele dá uma resposta grande. Só que é difícil também, e essa é a parte do Tite que talvez esse Tite não seja o melhor momento para pedir pro torcedor do Flamengo não vaiar o seu jogador. Porque o Flamengo acaba de perder um jogo em casa. Então, nesse momento, o torcedor, cara, ele tá chateado, ele tá... Talvez seja melhor, num outro momento, tentar ter essa conversa mais olho no olho com o torcedor. Numa entrevista coletiva pós-jogo que o Flamengo acabou de perder em casa, acho que não é o momento mais adequado. E para encerrar, eu queria falar do lance do pênalti marcado para o Flamengo. Que, João, eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu já acho esse tipo de lance que o cara vai chutar e ele acaba chutando o defensor. Eu já acho uma maluquice marcar em pênalti nesse tipo de lance. Até entendo que às vezes o cara se coloca numa posição que ele pode atrapalhar o atacante, ele se coloca mesmo no meio do movimento para que o atacante atinja ele, não sei o quê, que eu acho bem discutível, porque é o cara que chuta o defensor e em vários lances é marcado o pênalti.
Mas no lance específico de ontem, cara, é um dos pênaltis mais absurdos que eu vi na história do futebol. Eu acho, cara, uma maluquice marcar esse pênalti. E mesmo que me apareça o cara, mas tem ali o toquinho porque ele chuta o chão, mas a pontinha da chuteira toca no cara. Cara, é uma maluquice esse pênalti. É uma maluquice, cara. Eu não vou entrar em negócio de Varmengo, eu não vou entrar nisso. Eu vou alertar a Fortaleza e vou alertar a Bahia que fiquem de olho. Fiquem de olho. Porque as pessoas não gostam quando alguém de fora apronta no campeonato, nos jogos. Então, Bahia, Fortaleza precisam abrir o olho. Mas eu não vou entrar no complô do... É uma maluquice, cara. E eu vi uma das explicações que diziam assim, olha, o cara tá correndo, né? Ele tá correndo aqui. Se o defensor ele vem na mesma direção dele, atrás, bem atrás, ele se coloca numa posição do cara chutar, quando ele fizer a alavanca da perna pra chutar, ele bater no defensor. Aí sim o defensor está se colocando numa posição imprudente, sei lá qual é o termo que eles usam. Mas nem, cara, eu já acho meio maluquice isso, porque senão, sempre que um atacante estiver na frente de um zagueiro, pro zagueiro poder tentar tomar essa bola, o zagueiro tem que ir lá na frente, fazer o retorno, pra poder chegar junto com ele. É uma maluquice. Se ele não puder chegar correndo aqui, disputando palma a palma, ele tem que ir lá por trás pra ele não ser imprudente. Ou seja, ele nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E aí, eu já achando isso maluquice, nem foi o caso ontem, cara. Ele vem de lado. O zagueiro vem pra tentar tomar a bola de lado. Eu sou contrário ao VAR intervencionista. Tenho falado aqui nos últimos tempos que eu tô quase 100% convencido. Quase. Já tô bastante no processo de convencimento de que o VAR não tem que entrar em lances de interpretação. Tô quase nessa história, porque acho que só tá dando mais confusão. Acho que se o VAR entrasse em lances só objetivos, talvez fosse melhor. Mas dito isso, o VAR está aí hoje para corrigir, inclusive lances interpretativos. Se o VAR não entrou ontem para intervir num erro desse tamanho, nada justifica, cara, ter o VAR. Não justifica ter o VAR. Com todo o respeito, com todo o carinho, o pênalti ontem no Maracanã, ele foi uma das maiores maluquices que eu vi no futebol. Você acha que eu tô exagerando, João? Acho que não, André. Eu ia dar, quando você me chamasse, eu ia dar o exemplo que você falou muito bem, que é exatamente o jogador chegar na lateral, né? Pela lateral do outro. Porque, assim, tem vários momentos, muita gente argumentando, muita não, mas algumas pessoas argumentando que foi pênalti, porque ele impediu o Pedro de fazer o chute. Mas não é o objetivo do time adversário impedir o outro time de fazer o chute, de fazer um gol. Óbvio, você não pode impedir dando no meio da perna do cara ali, enfim, atrapalhando o chute de forma assintosa. Mas ele chegou pela lateral e se colocou antes do Pedro chutar, na frente. Ou seja, ele tomou o espaço sem cometer nenhuma falta e aí, enfim, roubaria a bola em sequência, caso o Pedro não tivesse chutado, enfim. E aí, vamos lá. Tem muita gente falando que não teve contato. Eu acho que teve contato. Porque o Pedro vai chutar a bola e o jogador do Fortaleza se coloca na frente. É ali em cima, acho que mais que na coxa, assim, pra cima. Só que nunca. Não é que ele se coloca na frente. Ele faz um movimento pra tirar a bola. Exato, né? ele disputa a jogada e toma a frente da jogada. Esse é o ponto. Ele toma a frente da jogada e pronto. E aí, beleza, o Pedro tá no ato de chutar ali. Agora, pô, se no ato de chutar é igual, me parece um pouco, sei lá, algo no tipo. Acho que os esportes americanos têm muito isso, né? NFL, NBA, tipo assim, no ato do chute você não pode
atrapalhar ali, ou no ato do chute você não pode tocar na mão. Pô, cara, aí ferrou. Se a gente for nessa aí com o futebol, qualquer contato que o jogador armar o chute eu não puder me colocar na frente dele. Então, porque assim, de novo, se qualquer lance desse, que o atacante está na frente em velocidade, vamos tentar analisar isso de uma maneira um pouco menos passional, né? Esquece o clube nesse momento. Se a gente for sempre colocar como falta um atacante largar na frente e o zagueiro vir por trás e ele não conseguir limpamente tirar essa bola por trás, acabou, velho. Acabou. No momento que o atacante parte na frente, o zagueiro pode desistir e falar, agora é você com o goleiro. Porque se eu chegar e tocar na bola e colocar o pé pra tocar na bola, sem tocar na perna do cara, e no movimento que ele vai fazer, ele vai me chutar, isso for considerado falta, acabou, né? E assim, de novo, eu sei que a regra... Aqui são duas coisas que eu tô falando. Isso ser considerado pênalti, o cara quando vai chutar acaba atingindo o outro, que está numa posição lateral pra tentar tirar a bola, que não teve o intuito de chegar por trás pra atropelar, pra ter aquele enrosco de pernas, e isso ser considerado pênalti, que eu já acho uma maluquice, mas isso não dá pra brigar com a regra que tá em vigor. E o outro foi o que aconteceu ontem, porque juro pra você que eu não consegui ver esse toque, eu acho que ele chuta o chão, mas eu já vi gente falando, mas tem o toque, se você analisar o toque, eu não consegui ver, e acho que esse pênalti de ontem Eu acho que tem um mini contato em cima, de fato, mas assim, zero que justifique, mas zero, nunca que justifica marcar um pênalti, enfim, de novo, ele se colocou na frente, roubou a bola, acabou, mas... Eu achei também isso, e de novo, nesses momentos, cara, eu falo pra vocês tentarem fazer o exercício. Eu sei que é difícil pro torcedor. Tenta abstrair que é o time A contra o time B, que é o time C contra o time D. Analisa como se fosse um lance que você não sabe, que as camisas são, sabe, outras. Porque é diferente, né? É diferente a interpretação. Eu acho que ela fica diferente. Porque de um lado e de outro, tá? De um lado e de outro. Tanto o torcedor do Flamengo, que se incomoda com ser sempre acusado de ser varmengo, né? Então, e tem também o lado do cara que tá do lado de cá, de sempre acusar o Flamengo. Qualquer lance que deram pro Flamengo é também varmengo. Isso funciona pros dois lados. Tanto pra quem é flamenguista, como pra quem é anti. Pra usar o termo que... Então, eu acho uma maluquice marcar o pênalti. E de novo, eu adoraria que o VAR não fosse intervencionista e não participasse de lances que são interpretativos que o árbitro já viu. E viu no campo, tinha uma visão limpa e tal. Mas com o VAR que nós temos hoje, não chamar, eu acho doideira. Flamengo e Fortaleza, então foi o segundo jogo de ontem. O Flamengo caiu para a terceira colocação do campeonato.